Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar um pouco na história de uma figura bíblica que, talvez não seja tão conhecida. Gileade. Ele é mais lembrado por ser o pai de Jefté. Nossa fonte principal aqui é um artigo bem detalhado. Gileade, pai de Jefté, um homem comum da tribo de Gade. A ideia é entender um pouco mais, sabe? Exato. Tentar entender quem foi esse homem, o contexto dele. Isso. E como a história dele se liga com a do filho famoso, né? O Jefté, que virou o 8º juiz de Israel. O artigo até fala que ele era um homem comum, mas ao mesmo tempo rico, com família grande. Parece meio contraditório, né? Tem uma tensão aí e vão investigar isso. Então tá. Para começar, quem era exatamente esse Gileade? O artigo diz que ele era da tribo de Gade, né? E morava lá na região de Gileade mesmo, do outro lado do Jordão. Isso, a leste do Rio Jordão. E essa localização, sabe, é bem importante. Por quê? Era uma área de fronteira, algo assim. Exatamente. Gileade ficava ali, na divisa com povos que viviam entrando em conflito com Israel, amonitas, moabitas. Segundo a fonte, era uma área quente. E o próprio nome Gileade... O que tem o nome? O artigo aponta que vem do hebraico Gaulid, significa algo tipo Monte do Testemunho. Monte do Testemunho, que interessante. Quase como se o nome do lugar e o do homem estivessem ligados, né? Marcando presença ali na fronteira. Precisamente. Tem uma ressonância. A identidade do homem Gileade e a da terra Gileade. Ele era um cara de posses, importante localmente, numa terra que era um marco geográfico e palco de testemunhos históricos. Entendi. Faz sentido ele ser uma figura localmente importante. Mas para a gente ter uma ideia melhor, em que época ele viveu? O artigo fala que ele foi contemporâneo de Gideão, é isso? Sim, a fonte coloca ele ali na mesma época do juiz Gideão. Provavelmente nasceu por volta de 1190 a.C. Quer dizer, ele viveu em pleno período dos juízes. Ah, o período dos juízes. Uma época bem agitada, né? Sem reis, só esses líderes locais que surgiam. Exatamente. E bem turbulenta. Ele pegou talvez o comecinho da paz que Gideão trouxe, mas o artigo também frisa que era um tempo de apostasia forte em Israel. Apostasia. Quer dizer, o pessoal estava se afastando da fé, adorando outros deuses. Isso. O artigo menciona Baal e Astarote, deuses cananeus. Era um ambiente de muita mistura religiosa, sabe? Sincretismo, a fé israelitas e misturando com rituais pagãos dos vizinhos. E o Gileade? Ele mesmo estava nessa ou não? O artigo diz algo? Olha, o material não crava que ele era idólatra. Dá o exemplo do pai de Gideão, Joás, que era, para mostrar como era o ambiente, mas mesmo que Gileade não fosse, ele com certeza convivia com isso. Vizinhos, parentes, era a realidade da época. Entendi. E esse cenário todo, né, instabilidade religiosa, ameaça dos vizinhos como os amonitas, que depois oprimiram a região, foi nesse caldo que o Jefté cresceu. Exatamente. Esse contexto é crucial para entender a história do Jefté. E aí a gente chega num ponto, bem central e dramático da história do Gileade, a família dele. O artigo é bem direto, né? Tinha a esposa oficial, vários filhos, Isso, mas também teve Jefté, que era filho de uma prostituta. isso. As implicações disso naquela sociedade deviam ser pesadas, pesadíssimas e definidoras para a vida do Jefté. A condição de filho de prostituta, nascido fora do casamento, de uma mãe marginalizada, colocava ele numa posição muito vulnerável. O termo bastardo era um estigma social e legal enorme. Então não era só xingamento, tinha consequência prática mesmo. Totalmente. O artigo conta que os filhos legítimos de Gileade desprezavam Jefté. E não era só birra, tinha grana no meio. Ah, a herança. Claro, Gileade era rico, né? Os meio-irmãos viam Jefté como uma ameaça à parte deles. A coisa ficou tão feia que eles expulsaram Jefté de casa. Expulso? Pela própria família? Que coisa. E ele foi para onde? O que aconteceu? Ele fugiu para a região de Tobi, um lugar mais afastado, talvez. A Bíblia, que é a base do artigo, diz que lá ele juntou uns homens levianos, tipo aventureiros. Formou uma espécie de bando. Virou um líder de guerreiros, então.
meio fora da lei. Basicamente isso. Vivendo à margem da sociedade que o chutou. E essa experiência no exílio, liderando essa turma em situações difíceis, provavelmente foi o que forjou as habilidades militares dele, né? Que seriam cruciais depois. Que reviravolta, hein? Rejeitado, expulso, e aí desenvolve justamente o que vão precisar dele depois. E o pai, Gileade, o artigo diz se ele estava vivo quando isso aconteceu, quando expulsaram Jefté. Aí é que está uma das incertezas que o artigo levanta. A Bíblia não deixa claro. Gileade podia já ter morrido e a briga pela herança explodiu entre os filhos. Ou talvez estivesse vivo, mas sei lá, velho demais para impedir, ou até concordou. É possível, talvez para manter a paz ali ou para preservar a linhagem oficial. O silêncio da fonte sobre o papel dele nesse momento é significativo. E essa falta de certeza continua até sobre a morte dele, né? O artigo especula um pouco. Sim, é pura especulação. Pode ter morrido lutando contra os amonitas, inimigos frequentes ali, ou, como já tinha filhos adultos, talvez netos, pode ter morrido de velho mesmo, antes de Jefté voltar como líder. A falta de detalhes sobre o fim dele reforça a ideia de que a importância dele na história maior é, bem, ser o pai do Jefté. É interessante isso. A história dele parece definida totalmente pela relação com o filho. Jefté vira essa figura enorme, oitavo juiz, libertador contra os amonitas, líder de Gileade por 6 anos. Mas também uma figura trágica, né? Marcado por aquele voto terrível que, na interpretação mais comum, acabou com a morte da própria filha. Uma figura de muito destaque, muito complexa. Exato. O Jefté tem um peso enorme na Bíblia. E, como o artigo lembra, a história dele ecoou na cultura por séculos. Arte, música. Sim, ele é complexo, poderoso, cheio de falhas. E Gileade está ali na narrativa quase só como ponto de partida dessa história toda. Ele é o pai. A origem do conflito inicial do Jefté, a rejeição está ligada a ele. Mas os detalhes da vida dele mesmo, as escolhas dele além da que gerou Jefté, o que ele pensava, como morreu, isso fica em segundo plano. Então, aquela descrição lá do começo, homem comum, talvez faça sentido nesse contexto maior da Bíblia, mesmo ele sendo rico e tal. Eu acho que sim. Comum não no sentido de ser um Zé Ninguém na comunidade dele, mas comum no sentido de não ser o foco da história que o texto quer contar. A história principal ali é a relação de Israel com Deus, através dos juízes. E Gileade é parte do cenário, né? Uma peça para colocar Jefté no palco. Exatamente. A riqueza dele, a família complicada, isso criou o drama inicial. Mas a resolução desse drama, as consequências maiores, isso já é a história do Jefté. E essa falta de detalhes sobre Gileade, essa ambiguidade toda, o que isso diz pra gente sobre como essas histórias eram lembradas e contadas? Pode mostrar justamente esse foco seletivo da memória histórica e religiosa, né? O que era crucial lembrar e passar adiante era a intervenção de Deus, a liderança na crise, as lições morais, teológicas, detalhes biográficos de figuras secundárias, mesmo que importantes na época e lugar deles, muitas vezes se perdiam ou eram deixados de lado se não servissem diretamente para esse propósito maior da narrativa. A história de Gileade é filtrada pela história de Jefté e pelo objetivo do livro dos Juízes. Certo. Então, resumindo o que a gente viu no material, Gileade foi esse homem da tribo de Gade, rico, estabelecido lá na região de Gileade mesmo, viveu num período super conturbado, né? Instabilidade política, religiosa. Isso. E a vida pessoal dele foi marcada por essa família complexa. Filhos legítimos e o Jefté, filho com uma prostituta, fora do casamento. E essa dinâmica familiar teve consequências diretas, dramáticas. A rejeição e expulsão de Jefté. No fim das contas, embora Gileade fosse importante localmente, a fama dele vem quase toda de ser pai do Jefté, um dos juízes mais famosos e, ao mesmo tempo, controversos de Israel. As ações, a situação familiar de Gileade foram o estopim para a jornada do filho. Sem dúvida, a história dele, mesmo com esses pedaços faltando, acaba sendo um retrato interessante daquela sociedade. Mostra como essas questões de linhagem, status social, a legitimidade do Jefté, era tudo. Herança, briga de família e o contexto maior de ameaça externa, tensão religiosa, estava tudo amarrado, sabe? Moldando a vida das pessoas. Verdade.
Mesmo sendo uma figura secundária na narrativa, a história dele dá um vislumbre dessas pressões todas. Com certeza. Mostra que, mesmo quem não é o herói principal da Bíblia, tinha a vida impactada por essas grandes forças. A questão da herança, por exemplo, não era boba. Era central para a sobrevivência e status da família no sistema tribal. A escolha de Gileade de ter um filho fora do casamento teve um efeito cascata que definiu gerações. E isso deixa a gente com uma última reflexão, né? Algo que essa história de pai e filho traz à tona. O Jefté foi marginalizado, expulso por causa do nascimento dele, ligado diretamente ao pai, Gileade. Ele era o rejeitado. Sim, a rejeição foi total ali por parte dos irmãos, que eram o poder familiar estabelecido. Mas aí vem a ironia, ou talvez o pragmatismo puro, né? Anos depois, com os amonitas esmagando Gileade, quem os líderes da cidade, talvez os mesmos irmãos ou representantes deles, vão procurar para ser o chefe militar e salvar todo mundo? Justamente o Jefté. O rejeitado vira o salvador indispensável. É uma virada e tanto. Poderosa. Mostra como a necessidade extrema pode passar por cima de norma social, de ressentimento pessoal. A habilidade militar do Jefté, que ele ganhou lá no exílio, ficou mais valiosa que a pureza da linhagem dele naquele momento de crise total para a comunidade. Exato. E aí fica a pergunta para a gente continuar pensando. O que essa dinâmica toda diz sobre liderança, sobre pertencimento naquela sociedade antiga? Será que a capacidade de liderar e proteger podia, no fim das contas, superar o estigma do nascimento? Ou era só pragmatismo desesperado mesmo? Tipo, esquece os princípios, precisamos sobreviver. Talvez um pouco dos dois. E levanta até a questão do perdão, né? Será que houve perdão de verdade ou foi só uma aliança de conveniência ali? Excelentes perguntas. Mostra essa tensão entre as regras sociais e as demandas da realidade. A volta do Jefté não apagou a origem dele, mas a urgência da situação redefiniu o valor dele para a comunidade que antes tinha descartado ele. É um lembrete de como, em tempos de crise, as definições de quem pertence, quem lidera, podem ficar bem flexíveis, mesmo que só por um tempo. Uma dinâmica fascinante para a gente pensar sobre como as sociedades as antigas, e quem sabe até as nossas, lidam com quem está fora, com crises, com a necessidade de liderança.